Há na vida uma sequência de não acordos entre os humanos que são acordados, porém, não tão acordados assim. Pode parecer confuso, isso é porque, na verdade, é. Quando um carro que dá seta na direção da rua em que você vai atravessar te faz parar para esperar ele passar, isso pode te dar um segundo para pensar que quando uma pessoa decide botar o próprio coração na sua mão, ela espera bem mais das suas mãos do que a previsível possibilidade delas partirem ele. Pelo visto, às vezes se dá conta de que você é uma pessoa previsível, é o preço que se paga por não ter sido idiota o suficiente para morrer atropelado por um carro que você ignorou a seta. Qual será o objetivo dos carros que dão setas? Para a esquerda, para a direita, e no final seguem reto. E se as pessoas pensarem mais antes de atravessarem as ruas sobre o quanto são previsíveis, menos corações seriam partidos ou menos corações seriam entregues? Dos acordos dos trânsitos, num semáforo vermelho, o motorista que tinha acabado de botar o coração na mão de alguém questionou o que, quando ele deu a seta, um pedestre que acabava de partir o coração de alguém concordou. A previsibilidade é o que fode o ser humano. Era início de verão, daquelas épocas que a gente começa a acreditar que tudo pode dar certo de novo. O calor que combina com o pôr do sol, que combina com pouca roupa, que combina com o portão no início da noite, que combinava com Celeste, na sua época favorita do ano, escrevendo poesias para tentar assimilar melhor quais eram as coisas que ela estava sentindo. Quando Celeste escrevia, era como se o papel e a caneta usassem ela. Ela só emprestava o corpo. As palavras fluíam de uma forma com a qual ela se sentia completa. Dessa vez, a energia era voltada para um fim. Ali, quando tudo começava. Quando o sol chegava mais perto da terra, quando o calor começava a aquecer mais, Celeste abria o coração, apertava os olhos ao redor do papel e com as mãos esperava respostas para o próprio coração. Ao longo dos seus 23 anos, ela já tinha passado por muitas situações como essas. Mas dessa vez, ela se cobrava tanto de fazer a coisa certa que não conseguia entender que, às vezes, quando o assunto é amor, errar é a única coisa certa a se fazer. Isso porque a gente racionaliza tanto as coisas e quando é sobre emoção, não dá para saber na hora o que está certo. A gente só entende depois, quando o tempo passa, quando o emocional se torna racional. Você não vai entrar não, garota? Sabe que eu acho perigoso você ficar nesse portão. Já tá escuro. Eu já vou, mãe, não precisa se preocupar não. Celeste respondeu a mãe do lado de fora do portão, enquanto Dona Lucinda voltava para dentro de casa. Continuou encarando o papel. Olhava as muitas árvores que enfeitavam a porta dela. E olhava para o papel de novo e apertava a caneta e nada. Ela não conseguia entender por que não saía nada. Tinha muito para falar, entendia isso. Desistiu de escrever. Desistiu de escrever. Botou o caderno e a caneta no chão. Soltou bem baixinho algo como: dessa vez eu preciso fazer diferente. Pegou o telefone que estava no meio fio da calçada e discou. Oi. Do outro lado da linha, Guilherme atendeu surpreso. Oi, Cel, tudo bem? Você não costuma me ligar assim? Eu sei, é que a gente precisa parar. Como assim? Perguntou ele surpreso. Parar, Gui. Isso que a gente tem, eu não sei o que é direito. Eu não tô com cabeça para isso agora. Isso me distrai. Eu sinto que eu preciso ficar sozinha agora. Não quero que isso fique maior para a gente sair mais machucado lá na frente. Acho melhor parar agora. Guilherme ficou em silêncio durante um tempo. Guilherme, você tá aí? Tô, é que, porra, Cel, tava tudo bem. Você acha que a gente precisa definir alguma coisa pra... Não, Gui, não tenho que definir, não é sobre isso. Eu só não tô bem. E não tá me fazendo bem gostar de você no momento. Você não tá bem por quê? É o que eu tô tentando descobrir. Mas eu preciso descobrir sozinha, entende? Eu posso te ajudar. Guilherme, não tenta me convencer. Tá decidido. Eu liguei só pra te avisar. Achei que era uma justa a se fazer ao invés de escrever uma poesia que eu ia guardar pra mim e só parar de falar com você como eu já fiz várias vezes na minha vida. Eu preciso desligar. Me desculpa qualquer coisa. Tá, não precisa de pedir desculpa, Céu. Eu não entendo, mas entendo. Tchau, se cuida. Desligou. Celeste ficou ali, olhando pro telefone uns 5 segundos quando concluiu. Porra, só um baseado agora.
Juntou as coisas que estavam no portão e entrou. O quintal de Celeste era gigante. Os pais eram nordestinos e quando vieram para o Rio compraram um quintal que era de ponta a ponta de uma esquina. Eles conseguiram manter os costumes de plantio e cultivo. Ela atravessou um mundo de árvores que habitavam no quintal, entrou em casa, disparadamente para o quarto, pegou a carteira, botou na bolsa, voltou para a sala. Mãe, tô saindo. Onde você vai? Em Caxias, tem umas coisas para resolver lá. Volta hoje? Volto, pai, é claro. Celeste gostava de sair à noite, principalmente nesses dias de verão. Dona Lucinda ficava sempre preocupada, ainda mais ultimamente com os tiroteios que estavam sendo cada vez mais frequentes na região. O Comando Vermelho tentava tomar posse, enquanto a milícia, que sempre foi quem tomou conta do lugar, resistia e isso resultava em trocas de tiros recentes que assustavam muito Dona Lucinda, ainda mais sabendo da liberdade da filha. Ela não se incomodava com o fato de Celeste fumar maconha. Ao longo dos anos e diálogos, a cannabis deixou de ser um tabu gigante para a família. O que preocupava ela eram as situações nas quais Celeste poderia entrar para conseguir a planta, pois mesmo não sendo um tabu para ela, não significava que isso deixava de ser um tabu para o Estado. Ela cisma de sair essa hora, né? Esmungou seu Conrado, assim que teve certeza que Celeste já não escutaria mais. Ele tinha dificuldade em expressar as coisas que incomodavam a ele na frente dela. Dona Lucinda deu de ombros, pois já havia entendido isso e já se sentia cansada de explicar a ele que as pendências dele com Celeste, ele que tinha que resolver. Celeste atravessou seu bairro, com fone de ouvido no volume máximo. Ela gostava muito de rap. Conseguia se identificar nas letras, a vivência na rua era algo que a encantava e ela seguia. Mergulhou no ônibus sentido Duque de Caxias, que ficava a uns 40 a 30 minutos do seu bairro. Ela amava as cores, as pichações, as árvores e a sensação tropical que a Baixada trazia para ela nessa época do ano. Estava tão acostumada com as distâncias que enfrentava para sair de Belford Roxo que quase mais nenhum lugar parecia assim tão longe. Ônibus chegando no ponto final, botando os pés em terras caxienses, o telefone começou a tocar. E o Always Hurt One's Love, da Amy, que era uma das suas músicas favoritas. Era Alice no telefone.